Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje nesse primeiro simpósio da Procon Brasil, no Rio de Janeiro. Estamos muito honradas e lisonjeadas de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho da nossa história para vocês. Nós não somos palestrantes oficiais, né? Mas viemos aqui contar um pouquinho do que aconteceu desde que a gente se formou e desde que eu iniciei na contabilidade. Acho que muitas pessoas vão se identificar com a nossa história, a ideia até é essa, né? Mas a gente vai contar como tudo aconteceu. Meu nome é Paula, né? Como o Lúcio falou. Eu já estou na contabilidade já há um longo tempo. Eu me formei em técnico em contabilidade e, em seguida, logo depois, fiz a faculdade de contabilidade. E, como diz Cazuza, o tempo não para, a gente fez uma especialização na área fiscal e tributária. Falar da GMX hoje é falar de duas pessoas, né, que sou eu e a minha irmã, Thaís. Nós iniciamos falando um pouquinho aqui sobre a gente. Eu tenho 35 anos, geralmente as pessoas perguntam qual a sua idade. Tá tudo bem, não parece, né? Carinha de 20. Brincadeira. Fiz a formação de técnico em contabilidade, fiz um MBA, já trabalho há alguns anos já com contabilidade, né? E eu sou a Thaís. A gente tem uma diferença de 10 anos de idade. Por intermédio dela, eu fiz o técnico em administração, fiz a graduação, o bacharel em ciências contábeis, sou pós-graduanda em gestão de tributos pela Uniswan. Falar da minha relação com contabilidade lembrar da minha mãe, Dona Dora Alice, que quando eu cheguei naquela fase que terminei o ensino médio, né, quando eu terminei o ensino fundamental, que na época era chamado ginásio, muito tempo atrás, e aí todo mundo fica naquela dúvida, o que a gente vai fazer, o que vai fazer agora no segundo grau. E aí eu falei, certeza, eu quero ser contadora. Brincadeira, né? Assim, eu nunca vi um adolescente falar que quer ser contador. Talvez tenha a ver com o que o seu Sinésio, o doutor Sinésio, falou, que não se fala muito sobre o que é Salésio, perdão. Não se fala muito sobre o que é contabilidade, o que realmente é feito, quem é o contador, né? E, na verdade, eu queria fazer formação de professores. E a minha mãe falou assim, não, pode passar o próximo. Faça contabilidade, eu já trabalhei em escritório, tenho experiência, o trabalho de escritório é um bom trabalho. E aí eu encaminhei para o segundo grau técnico em contabilidade, em seguida fiz a faculdade. Foi com muita dificuldade, na época eu não tinha muitas condições financeiras de fazer, ganhava um salário mínimo, e como eu já tinha um registro técnico, já tinha passado na prova do CFC, se eu não me engano, eu fiz a segunda prova do CFC no Brasil, e aí passei, obtive o registro técnico, comecei a ter alguns clientes que me ajudaram, lá em 2002, a ter os primeiros clientes na área de contabilidade. Esses clientes estão comigo até hoje, né, quase aí 13 anos depois, trabalham comigo até hoje e a gente iniciou esse trabalho. Mas antes de a gente desenrolar a história toda, eu desejo que vocês reflitam sobre qual a diferença da nossa história, o porquê da gente estar hoje aqui nesse evento desse porte, né, e contando uma história de sucesso, e o que é uma honra para a gente e uma história tão comum. Então, ao longo da nossa apresentação, quero que vocês reflitam sobre isso. O porquê, qual é a diferença? O que tem de diferente na nossa história? Com 14 anos de idade, mais ou menos 14, 15 anos, eu tive a minha primeira experiência em escritório de contabilidade. A minha mãe fez questão que fosse sem remuneração, porque ela falava, você vai gostar de trabalhar com contabilidade. Ela fez questão, ela não precisa remunerar, não precisa de almoço, passagem, nada, ela vai estar aqui só para aprender, para ver como funciona a rotina de um escritório de contabilidade. Em abril de 2000, eu fui contratada como auxiliar de escritório. Como eu já disse, eu obtive o registro de contabilidade técnico ainda e a aprovação do CFC em 2002. Inicio a faculdade em 2003, com a ajuda de alguns amigos e uma bolsa parcial da faculdade UniAbel, a faculdade lá de Belford Roxo, que nos ajudou muito. E aí que começa a surgir algumas coisas. Quando eu ingressei no escritório de contabilidade, eu
comecei a observar e ouvir muitas pessoas falando do perfil do contador. Ah, meu contador é assim. As pessoas que trabalhavam no escritório na época, eu trabalho no escritório, mas não vejo muito o que acontece na faculdade dentro do escritório. E eu comecei a tornar aquilo um ideal. Eu falei, quem é o contador? Né, o que eu estou fazendo aqui nessa faculdade? Que diferencial? O que eu vou agregar quando eu sair da faculdade para os empresários e até para o meu município? E aí, quando chegou na época da minha monografia, eu chamei a minha orientadora e falei assim, eu quero descobrir o perfil do contador na Baixada Fluminense. Eu quero descobrir quem é o contador, o que ele faz, como funciona esse trabalho aqui na Baixada. E aí, para o nosso espanto, o resultado da pesquisa foi mais ou menos o que o seu Salésio também falou aqui, que os contadores, às vezes, se omitem um pouco, né? Principalmente na Baixada Fluminense, eu acho que isso deve acontecer em Belfor Roxo, né? As pessoas se omitem um pouco e a reclamação é sempre, eu nunca vejo meu contador só me envia boleto para pagar, eu desconheço o que eu pago todo mês, eu não conheço os meus custos, balanço patrimonial, nunca vi. Equipe despreparada, atraso no envio das guias, falta de feedback, perda de prazos, e entre outras reclamações. Com base nisso tudo, quando chega em 2008, a Thaís termina o 2º grau, e aí eu com todo esse ideal, com toda essa garra, querendo buscar ali uma cúmplice para me ajudar, e aí a Thaís decide fazer química. Pegando um gancho nas falas do seu Salésio, né? Quando a gente decidiu fazer contabilidade, minha avó falou assim, vai fazer contabilidade, vai ficar no escritório, só na internet e atendendo um telefone. A nossa família não entendeu por que contador. Todo mundo espera que a gente vai ser médico, advogado, veterinário. Eu tinha até um primo que falava que ia ser motorista de ônibus. Isso todo mundo entendia, mas contador a família não compreendeu muito bem. Então, ali a gente representa um sonho ameaçado. Ela tinha toda a esperança, né, que eu entraria junto com ela. Eu não, quero fazer química, eu gosto, eu me identifiquei no ensino médio. E ela, Thaís, como é que você vai fazer química? Eu passei na primeira fase da UERJ, aí como é que você vai estar trabalhando, fazendo um estágio? Pelo técnico de administração, fazia um estágio no escritório de contabilidade. Então, eu estava vendo, eu estava tendo afinidade com aquilo, com as tarefas. Não tinha nenhuma ideia de como seria química. Mas não sei por que na minha cabeça eu queria fazer química. E como é que eu ia sair da Baixada para ir para a Urca à noite? Falei, não, vou fazer na Estácio. Não, na Estácio só tem em Macaé. Mas como é que você vai fazer uma faculdade em Macaé? É distante, você tem que ficar lá. E assim, a gente perdeu o nosso pai, então é só eu, ela e minha mãe, para poder sustentar a casa e tudo mais. E aí ela conversou comigo e falou assim, olha, nossa situação hoje é essa, passou, né, toda a preocupação, a responsabilidade, e você embarca nesse sonho comigo, você faz a faculdade de contabilidade. Isso eu estava em 2008, com 18 anos, você vai terminar novinha, se não for isso que você quer, eu te ajudo a correr atrás do seu sonho, a fazer química. Então tá, falei, então vamos fazer contabilidade. Entrei na faculdade em 2009, nossa, me apaixonei, já de primeira, assim, enquanto as pessoas lá na metade da faculdade já falam assim, nossa, não vejo a hora de acabar. Eu falei, como assim? Não pode acabar? As matérias de laboratório, que a gente tinha o contato com o sistema de informática, ver na prática como é que funcionava aquela profissão que eu tinha escolhido, aquilo para mim era super enriquecedor. Então, eu não queria que acabasse. Pode falar. E aí eu me formo em 2012, já tinha passado na prova de suficiência, fiquei super, super feliz, então já estava habilitada. E ao pegar o certificado... Tirou um peso das minhas costas também, né? Tá vendo? Vai que ela não gosta. Você estava habilitada em 2013 e a gente senta e conversa. Olha, eu tenho uma ideia, né, eu quero fazer diferente no nosso município. A gente já tinha, não sei se vocês já ouviram falar em benchmark, então a gente já tinha visto assim, o que não era legal, o que as pessoas reclamavam, a gente trabalhou nos pontos fortes, nos pontos fracos dessas reclamações, vamos fazer um trabalho diferente. E aí, a gente foca nessa questão do diferente, do inovador. Pode ir.
E aí, em 14 de maio de 2013, a gente funda a GMX, fazendo um trabalho intenso de divulgação, site, outdoor, o que também não é muito comum, né? As pessoas, pelo menos na Baixada, você chega até nos bairros, você não consegue nem identificar onde tem um escritório, as pessoas não colocam letreiro, não sei porquê, não é muito comum isso. E a gente começa a chamar a atenção, nossa, um outdoor de contabilidade, as pessoas ligavam para a gente, não, vocês são contadores, até a gente para pedir emprego, para entender como funcionava, as pessoas começaram a aparecer no escritório, para tirar dúvida, para conversar, consultoria grátis. E aí a gente logo focou no que a gente chama como um diferencial, hoje lá, pelo menos na Baixada. A gente tem um atendimento personalizado, então o cliente ele chega para ser atendido, a gente procura falar a linguagem mais prática possível para que ele entenda o que vai acontecer. A gente procura fazer reuniões mensais, eu não sei se aqui todos são profissionais, empresários de contabilidade, tem escritório, se conseguem fazer isso, né? Porque às vezes também o contador ele reclama muito do cliente, mas não vai lá ouvir o que o cliente quer. Às vezes o que a gente faz, a gente pensa que é suficiente, e às vezes o cliente quer uma coisa tão simples, né? Quer ser atendido, quer atenção, quer um tipo de relatório, a gente manda um relatório super complexo e ele só quer entender ali o que é o lucro dele, onde está gastando mais. E a gente começou a fazer uma linguagem mais simplificada disso tudo. Então, hoje, quando uma pessoa senta no escritório para legalizar uma empresa, a gente procura falar não só do processo de abertura, mas do que ele vai pagar de imposto no futuro. A gente tem um relatório que a gente fornece de quais são as obrigações mensais, os custos anuais, o que ele vai encontrar pela frente, que a empresa é uma pessoa jurídica, ela contrai responsabilidades e obrigações ao longo do tempo. Né? E a gente tenta explicar tudo isso. A gente tem um trabalho muito forte de prevenção de ações trabalhistas. O nosso índice do escritório hoje, em 4 anos, vamos fazer 4 anos de escritório, é quase zero. A gente quase não recebe aquela notificaçãozinha. E quando chega uma, o cliente fala assim, olha, eu não fiz o que você me falou, então assim, me ajuda aqui, encaminha para o jurídico, mas não tem nada a ver com vocês não. A gente acha isso tudo muito gratificante. Hoje, quando o cliente chega na nossa sala para conversar com a gente, para abrir um negócio, ele fala assim, eu procurei vocês porque eu quero fazer tudo certinho daqui para frente. Né? E assim, conhece a história? Então... e aí a gente começou a fazer a contratação de pessoas especializadas na área. Né? A gente via que os escritórios lá do bairro acabavam contratando aquela mocinha que terminou o 2º grau, mas que não entende nada de contabilidade, nunca fez um curso. E a gente começou a fazer a qualificação desses profissionais para depois colocar eles dentro do escritório, dando preferência a universitários, pessoas já com registro técnico. E, enfim, criamos um calendário de prazo interno e retorno imediato dos e-mails. Só que nem tudo é flores, né? E a gente começa a ter vários ideais e sonhos e vai ser tudo perfeito. Eu né? digo que antes de dar certo vai dar errado. Mas ali a gente tem um crescimento não previsto. Então, quando a gente começa em 2013, a gente tem lá uns 5 clientes. Né? A gente junta lá os amigos. Minha mãe sempre foi muito comunicativa. E amigos procuram a gente, vizinhos, faz meu imposto de renda, eu tenho um MEI. Então, começou dessa maneira. E em 2014, começa a ter um crescimento não previsto, porque as pessoas começaram aquele burburinho na comunidade, assim, não, tem uma contadora lá que, poxa, eu entendo o que ela fala, não, ela faz certo. E até que, num belo dia, a gente recebe uma ligação, né, sendo convidada a participar de um prêmio de mulheres empreendedoras do município, pela prefeitura. Para vocês terem uma ideia em números, a gente começa 2013 com 5 clientes na abertura, isso em maio. A gente chega em dezembro já com 50 clientes. E 2014 vai para uma média de 70, 80 clientes em 2014. Então, foi tudo muito rápido e não previsto. Né? A gente inicia o escritório e acredita que vai levar um tempo ali até conseguir imprimir a nossa marca no mercado. Então, só voltando aqui, destacando alguns principais problemas. Foi um crescimento desordenado, tipo, agora quem a gente vai contratar, investir em tecnologia. Então, a falta de mão de obra qualificada, o espaço físico. Nesse caso, assim, a falta de mão de obra qualificada, em Belford Roxo até tem profissionais qualificados, mas Belford Roxo é uma cidade dormitório. O pessoal sai de Belford Roxo e vai trabalhar aqui no Rio.
o espaço físico, investimento em tecnologia, segurança da informação e consultoria jurídica. Porque não basta, a gente precisa dar toda a assessoria. O nosso objetivo, o nosso ideal era de dar consultoria, assessoria aos pequenos empresários. E aí, como ela falou, a gente pula lá para 70 clientes, uma carteira com 70 clientes. Com 70 clientes, um amigo contador, já estabelecido, falou para a gente assim, isso me deixou muito preocupada. Olha, quando você chega na marca de 70, ou você para com 70, se você pensar em crescer desordenadamente, você perde tudo que você tem. Então, ou você para aí, ou você pensa em se estruturar. Isso ao mesmo tempo que estava acontecendo tanta coisa legal, a gente estava feliz com o nosso crescimento, isso fez a gente parar e refletir. Porque não adiantava nada a gente continuar, para a GMX se manter no mercado, a gente precisava de um crescimento sólido. Então, a gente se formou em contadoras. E a gente se vê como é que eu vou administrar, como é que eu vou gerir pessoas, como é que eu vou planejar o meu negócio, se dividir com tantos afazeres. E aí a gente fala, a gente vai ter que ter uma formação, tem que se planejar ser como a gente pode ser uma gestora desse negócio. Então, nesse momento, a gente sempre gostou muito de desafio. Né? A gente fala assim, 70 não, a gente vai além. A gente vai além, a nossa marca agora vai ser 100 clientes. Eu acho que o contador achou que ia assustar a gente, né? Olha, para no 70, que na verdade foi um momento de muita reflexão, mas a minha mãe, ela é mais ou menos igual aquele treinador do vídeo no início. Vai mais fora, vai além. E ela falava assim, minha meta... Nunca está satisfeita. Nunca está. Ela falou assim, a nossa meta é 100 clientes. Quando a gente chegar a 100 clientes, eu fico tranquila. Esse prêmio para a gente foi assim, o primeiro reconhecimento, a gente não esperava de verdade. A gente estava fazendo o nosso trabalho, a gente tinha ali, acho que não tinha nem um ano que tinha fundado o escritório, e de repente recebeu uma ligação, olha, pelo movimento que vocês fizeram aqui no bairro, nosso escritório é num bairro em Belfor Roxo, vocês estão sendo muito comentada, então a gente vai fazer uma homenagem aqui para algumas mulheres empreendedoras e vocês entram na categoria de contadoras. Né? E para a gente foi muito gratificante, que ele é o prefeito da nossa cidade, Denis Daltman. Né? Ele não foi reeleito, né? Só para informação, mas ele fez essa homenagem junto com o SEBRAE e com outras entidades lá do município. Nesse ano, em 2014, a gente também participa do prêmio de atendimento de excelência do SEBRAE. A gente não visava o prêmio, a gente visava o relatório. E inclusive, esses relatórios que o SEBRAE fornece, eles são cobrados, eles são relatórios caros. Então, a gente recebeu a informação, se inscreve no Mérito Empresarial 2014 e vocês recebem o formulário, né, o diagnóstico da gestão de forma gratuita. Em 2014, a gente não leva o prêmio, mas sempre com aquela vontade, não, pode fazer melhor, vamos trabalhar esses pontos que foi acusado no diagnóstico, e aí em 2015 a gente se inscreve novamente e é premiada. Então, é gratificante ver que a gente tem sempre que estar evoluindo. Em 2015, também com aqueles problemas que a gente citou, desde a faculdade a gente já namorava o programa, o PQNC, do SESCOM, e pela questão assim, a gente está sempre voltada para a melhoria contínua e visando essa qualidade. Então, a gente, em 2015, viu que no site do SESCOM que tinha esse programa de excelência contábil. Na época, era presidido pelo Dr. Lúcio. E a gente se inscreve e falou, olha, participar do programa de excelência contábil foi um divisor de águas para a gente. Porque a gente, naquela marca de 70 clientes, o que a gente faz agora? Começou daquela aflição. Eu preciso desenvolver uma base sólida. A gente não tinha, foi muito centralizadora. Então, estava tudo na nossa cabeça. E era difícil até para poder passar. O nosso medo era, será que meu colaborador vai tratar o cliente, vai entregar a documentação da mesma forma, com o mesmo zelo que eu entrego? Então, participar do programa de excelência contábil trouxe essa tranquilidade para a gente, que passamos um período de 1 ano desenvolvendo os procedimentos, os fluxogramas. Nessa época também a gente contratou uma coach para a gente poder saber como lidar com os nossos colaboradores, a forma de tratá-los, né, de deixar um ambiente com um clima organizacional legal. Então, foram alguns das ferramentas que a gente se utilizou para poder dar essa base para a GMX. Porque não adianta a gente agradar só o cliente
sentar na nossa cadeira e reclamar dos colaboradores. Não sei se tem alguém aqui que é colaborador de escritório. Né? Eles também têm os sonhos deles, os ideais deles, as metas, e a gente tinha que ter um olhar diferenciado, até para que ele entendesse a nossa cultura, entender o que a gente quer passar, a nossa missão, e principalmente entender aqueles que vieram de outros escritórios, que o nosso serviço é diferenciado. Então, às vezes, o cara chega e fica assim, mas lá no escritório eu fazia assim. Fala, então, na entrevista, nós avisamos a vocês que o nosso método de trabalho é esse. Hoje a gente faz uma integração. O colaborador, quando ele chega, ele não vai direto para o escritório, ele passa um período recebendo um treinamento sobre a política da qualidade, a nossa missão, visão, regulamento interno, metodologia de trabalho. É tudo muito difícil, porque assim, somos nós duas, mas a gente consegue se dividir e dar essa atenção. Então, a gente investe muito em treinamento, inclusive até treinamento de desenvolvimento humano. Às vezes a gente paga, porque às vezes a gente tem um excelente profissional. O cara é um braço na parte técnica, mas às vezes ele tem alguma dificuldade ali de lidar com o outro. Então, até essa parte de desenvolvimento humano, a gente fez também treinamentos em PNL com os colaboradores. E isso trouxe um clima organizacional muito bom para a gente. Tem até um fato, né? A gente tinha um colaborador novo lá no escritório, e aí o cliente pediu um documento, ele simplesmente fez o documento e enviou por e-mail. Aí minha recepcionista chegou para ele, você ligou para o cliente, avisou que você já mandou o e-mail? Ele não. Aí ela chamou ele na recepção, olha aqui o quadro, nossa política da qualidade. A GMX, ela assessora os clientes. Então, você tem que ligar para ele avisando que você já entregou o documento que ele estava precisando. Então, assim, é bacana ver isso, que tipo, ela é tão novinha, a minha recepcionista, e já ter incorporado a cultura da organização. Além dessa parte do Programa de Excelência Contábil, em 2015 a gente também ficou voltado para a parte de eventos, da valorização do profissional, dessa integração dos profissionais. Porque lá na Baixada Fluminense, não sei, aqui no Rio a gente vê uma coisa diferente. Mas os profissionais não são unidos, a gente não tem com quem compartilhar informações. A gente hoje participa de grupos, até pelo WhatsApp, a gente troca legislações, troca as dificuldades também, né? Cada um se ajuda. E lá não, lá é cada um por si. A gente nem sabe quem é o nosso colega de profissão. E em 2015 a gente organizou um evento, muito a contragosto de algumas pessoas. Para que evento? Não vai ninguém. Tinha gente que me perguntava assim, você vai se candidatar à delegacia do CRC em Belfor Roxo? Gente, nem tem delegacia em Belfor Roxo. Delegacia centralizada em Nova Iguaçu. Tem algum interesse. Mas sempre achava que isso viria de algum interesse. Antes do evento, a gente, em 2014, não consegue o prêmio mérito empresarial, mas recebe um diagnóstico falando até sobre a iluminação do escritório, que foi considerada baixa. Até isso eles verificam. E aí a gente fez todo um trabalho de infraestrutura, técnico de segurança do trabalho, organizamos o ambiente todo. Só para entender um pouquinho, esse prêmio mérito empresarial em excelência em atendimento, como é que ele é feito? A gente se inscreve e eles verificam alguns quesitos. Então, iluminação, acessibilidade, limpeza, a parte técnica. E aí, um belo dia, aparece um consultor oculto. Então, cliente oculto, né, que é um consultor do Sebrae. Não sabe quem é ele. Então, a gente está lá, atende e, no final, ele se revela. Depois passa o diagnóstico. Então, é muito bacana. Essa foi a foto do prêmio que a gente ganhou em 2015. Uma organização do Sebrae, Sincovani, FEComércio, Senac. E esse é o evento que a gente faz muito a contragosto de algumas pessoas no Dia do Contador, lá em Belfor Roxo. As pessoas não entenderam muito bem qual era o objetivo do evento. E eu me lembro que uma pessoa que está presente aqui hoje falou assim, a grandeza do evento está no seu objetivo, que foi o Lúcio. E assim, aquilo me deu um conforto. Eu falei, realmente, eu tenho que me preocupar com o que eu penso, com por que eu estou fazendo esse evento. Não te cortando, até o nosso código de ética traz isso, né? A gente tem que zelar pelo aprimoramento da profissão, a parte técnica, e pela essa questão de estar em conjunto com os outros profissionais. E aí as pessoas falaram assim, não, você faz um evento em Belfor Roxo, convida contador, vem meia dúzia. E para espanto, foram 120 pessoas, a gente lotou o auditório. Nesse dia, tivemos palestras técnicas e palestras motivacionais também. Não só contadores, mas também os nossos clientes. Foi um prazer, assim, de ver o quanto eles acreditam na gente.
de estar ali para poder compartilhar dessas informações. É interessante que agora os clientes ficam assim, quando vai ser o próximo evento? Né? Quando é que vocês vão fazer? Aí chega algum dia comemorativo, eles já ligam, mas vai ter evento dessa vez? Né? E eles embarcam mesmo em tudo que a gente faz, eles apoiam. Aí, em março de 2016, né, a gente faz o evento da Mulher Contabilista, que a gente pensou, somos mulheres, estamos lá localizadas em Belfor Roxo, a gente não consegue falar com todos os contadores, vamos pelo menos tentar focar aqui nas mulheres. Né? Também foi um evento que, quando foi começando, assim, foi um evento que durou o dia inteiro, e quando foi começando o horário, as pessoas também falavam assim, até uma amiga lá da Baixada, que é contadora, falou, não vai vir ninguém não, mulher... É meio difícil. De novo, a gente, mais de 100 pessoas no auditório da UniAbel, que foi a faculdade que a gente se formou lá e que sempre está nos apoiando, cedendo o espaço para qualquer evento ou palestra que a gente queira realizar. Até em forma de gratidão, né, a gente citar a UniAbel, que acompanhou e está sempre nos ajudando nesse quesito. Conforme o Lúcio falou, em 2016 a gente recebe o selo bronze, prata e o ouro do Programa de Excelência Contábil. Esse programa foi fundamental para que a gente trouxesse a estrutura necessária para o escritório, a padronização. Hoje a gente tem vários manuais de procedimento técnico, de como tem que ser. Se hoje eu estou aqui, alguém sabe como fazer a demanda de cada cliente lá no escritório. Antes isso não era possível, o nosso telefone tocava a todo momento, a gente tinha muita dificuldade de se ausentar. Mas uma das coisas assim que eu sempre falo, que ajudou muito, é que a gente fez uma ficha técnica para cada cliente, ali a gente cita quais as legislações, o enquadramento tributário, até se tem prolabore, se não tem, se tem folha de pagamento, se a folha de ponto vai por e-mail, se não vai. Deu trabalho, mas hoje o escritório consegue, se acontecer alguma coisa, andar por um período sem a gente. Da mesma forma que a gente tem a integração com os colaboradores que adentram ao nosso quadro funcional, a gente também tem a integração dos clientes, porque... Não adianta só falar assim, é mais um para a carteira. A gente tem que deixar claro o que rege o nosso contrato de prestação de serviços. Qual vai ser o nosso relacionamento? Então, assim, até para ele que não venha a ser frustrado depois. Poxa, isso estava combinado ou não estava? Então, a gente tem também essa parte da integração com os clientes. Uma reunião já de abertura, vamos dizer assim. E, assim, a gente está caminhando ainda para 4 anos de escritório. Eu não herdei o escritório dos meus pais, eu não tinha muita noção. Eu entrei naquele 2º grau técnico em contabilidade por influência até da minha mãe. E, ao longo do trabalho, eu fui entendendo, compreendendo e me questionando em muitas coisas. Até hoje, eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu fico pensando o porquê de muitas coisas. Por exemplo, né, eu não sei se ainda é dessa maneira, e eu fiquei assim, muito comovida com as suas palavras. Eu não sei se mudou, mas eu me lembro que eu fazia faculdade na época e o concurso para auditor, eu era concurseiro, eu fazia muito concurso, passei para a Eletrobras, passei para a Transpetro. E aí, quando a gente fazia para a Receita Federal, para auditor, quem passava era engenheiro. Uma vez eu vi um dentista passando, e assim, mesmo sem ter nenhum envolvimento com classe, com órgão de classe, conselho, nada, eu sempre me questionava por que permitem que um auditor fiscal, e eu fiz minha especialização na área fiscal, e aí abrem um precedente para que um engenheiro, um dentista, me lembro no edital claramente, um dentista passou para auditor da Receita Federal. Por que não existe um movimento nesse sentido para poder dizer que só um contador vai poder fazer uma prova, né, dessa maneira? Então, assim, eu me questiono muito, e por isso que eu tento muito reunir os profissionais da Baixada Fluminense, porque é onde eu tenho o maior acesso, para tentar modificar um pouco essa cultura, esse pensamento das pessoas. Mas, como o Lúcio disse, é uma luta constante, né? A gente também não tem nenhum envolvimento de classe, mas... Até 1969, para ser fiscal de tributos, obrigatoriamente tinha que ser contador. Okay? A partir de 1969, é que deixou de ser privilégio do contador esta função. Por quê? É importante que se saiba por quê. O Conselho de Contabilidade começou a defender que a função de apuração de haveres também poderia ser feita por técnicos em contabilidade.
não por técnicos em contabilidade, mas sim pelas outras profissões, porque nossa profissão é a única que aceita, contabilidade é a única profissão que aceita as outras profissões para fiscalizar o exercício da atividade contábil. Então não existe no Brasil, não existia e não existe no Brasil nenhum técnico em contabilidade que seja somente técnico. Ou seja, ele ou é engenheiro, ou é economista, ou é administrador, ou é advogado. Só que essas pessoas, por deterem o curso de técnico, se candidatam ao cargo de conselheiro do Conselho Federal e dos conselhos regionais e passavam a defender que esta função poderia ser feita por técnico-contabilidade. Mas que, na verdade, eles estavam o quê? Defendendo o exercício dessa função, não para o técnico, mas sim para aquela profissão que ele detinha o curso universitário. Aí o secretário da Receita Federal, na ocasião, disse, não, mas nós não podemos, se esta função é uma função privativa do contador, que diz apuração de haveres é uma atividade privativa do contador, nós não podemos abrir esta função também para os técnicos de contabilidade, porque aí nós vamos ter que abrir para todos. E foi aí, então, que o Conselho Federal, então, pediu para que fosse aberto para todas as profissões. Vejam que é a nossa profissão trabalhando contra a nossa profissão. E aí, então, onde surgiu, através do Decreto-Lei número 200, que deu a reforma, que fez a reforma da estrutura administrativa pública, então instituiu que o cargo de auditor não é um cargo de contador, mas sim um cargo próprio dentro da instituição pública. Fica aí para a gente refletir, né, as atitudes do Conselho Federal. Essa foto foi agora do último prêmio, foi dia 11 de novembro. A gente recebeu pelo 2º ano consecutivo o Prêmio Mérito Empresarial em Excelência e Atendimento. Agora sim, com a casa mais arrumadinha, com as coisas mais organizadas. Depois que a cliente oculta se revela ali como consultora do Sebrae, ela elogiou os procedimentos e viu que a gente estava ali ainda em processo de implementação da ISO 9001. Né? E assim, foi muito gratificante, porque no primeiro a gente ainda ficou assim meio na dúvida, mas esse a gente festejou de verdade, porque a gente se sentiu merecedor ali por algum momento. A gente fez o dever de casa. A gente se permitiu se sentir merecedora um pouco desse prêmio. E isso é um espanto para algumas pessoas, né? Também em Belfor Roxo, porque esses dias eu estava no Eneconte, que a gente foi receber o selo ouro do Programa de Excelência, a finalização no Eneconte, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, o pessoal antigo do CRC está dizendo que vocês estão querendo se aparecer. Eu falei, não, olha só, eu não quero me aparecer, eu acho que a gente faz um bom trabalho, eu tenho um ideal de muitos anos, eu não entrei agora há 3 anos no mercado, eu já conheço contabilidade desde 1998, quando eu terminei o técnico em contabilidade. Eu acredito que a gente pode ter um diferencial no mercado, eu acredito que a gente pode fazer algo diferente. Tudo bem, eu sou um pouquinho exibida, mas né, a gente tem que ser, porque a gente tem que se valorizar. Né, até me considero Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho que as pessoas até que estão cursando faculdade, e as pessoas da faculdade próxima, a gente tem 3 faculdades próximas lá, e as pessoas ligam para a gente, até se oferecem para fazer estágio de graça, porque acreditam no nosso trabalho. Então, assim, receber esses prêmios, para mim, não é um exibicionismo. Para mim, é mostrar que o contador também é capaz, assim como outros profissionais podem ganhar prêmios. Por que só outros podem ganhar e o contador não? Já que inseriram essa categoria e ninguém ganhava no município, né, pelo menos eu não tomei conhecimento, e aí quando a gente ganha, causa todo esse espanto. As pessoas, ao invés de abraçar e apoiar e fazer igual e fazer diferente, às vezes vêm com essas coisas e não dão um balde de água fria na gente. Mas eu não me importo, não, e vou tocando para frente o que eu acredito. Esses foram os selos que a gente falou, o selo bronze e o selo prata do Programa de Excelência Contábil, e o último lá agora, que a gente recebeu no dia 18, o selo ouro. No início da nossa apresentação, eu fiz um questionamento para vocês, o porquê da nossa história, qual era o diferencial da nossa história para estar aqui hoje como um case de sucesso. E assim, parafraseando o Walt Disney,
A gente acredita que o nosso diferencial seja que se você pode sonhar, você pode fazer. Então, eu agradeço a presença de todos, né? Espero que vocês tenham se identificado com a nossa história. E se vocês puderem nos dar um feedback do que achou, um rascunho no papel mesmo, ou enviar um e-mail para a gente, assim, a opinião de vocês é muito importante, até sugestões, conselhos, né, que vocês estão há mais tempo na área, assim, a gente está bem aberta a ouvir, e dizer que o sucesso é muito relativo, né, o sucesso para cada um tem uma identificação pessoal com o sucesso. Tá? Eu agradeço imensamente o convite, obrigado mesmo por tudo.